Fala galera do canal, me chamo Juliano. O vídeo de hoje é excelente para quem gosta da geopolítica mundial, o desenvolvimento dos BRICS, o posicionamento do Brasil, assuntos fora da caixa. Vocês vão gostar bastante do que veremos hoje. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Numa grande mudança geopolítica, o Iraque sinalizou a sua intenção de entrar no bloco econômico dos BRICS. O embaixador do país na Rússia confirmou à mídia estatal russa que entrar no grupo é uma boa ideia. Isso vem de uma nação que tem dependido muito do apoio militar e financeiro americano por mais de 2 décadas. A mudança é vista como um desafio direto ao presidente dos ECEWA, Donald Trump, que anteriormente ameaçou tarifas abrangentes a qualquer país que tentasse contornar o dólar. Qualquer país que se alinhe com as políticas anti-americanas dos BRICS será cobrado um adicional de 10% na tarifa. Não vai ter exceção a essa política. O embaixador disse que Bagdá está buscando diversificar suas parcerias além de Washington. Ele confirmou o interesse do Iraque em se juntar ao grupo ampliado dos BRICS, enquanto o país explora um futuro econômico multipolar. Esta não é a primeira vez que as ambições do Iraque em relação aos BRICS vêm à tona. Em outubro de 2024, o então embaixador da Rússia no Iraque disse a outro meio de comunicação russo que o Iraque estava interessado no bloco. Mas ele foi direto sobre os riscos, afirmando que o Iraque não pode se dar ao luxo de um confronto direto com os Estados Unidos. Ele previu que Washington tentaria bloquear qualquer medida prática rumo à adesão. Isso torna a declaração de hoje do embaixador um sinal claro de que Bagdá está pronta para ir além dos limites. Então, por que o Iraque está de olho nos BRICS agora? Bem, 3 de seus vizinhos, Irã, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, já são membros de pleno direito. O Iraque também tem tomado medidas para reduzir sua dependência do dólar americano no mercado interno. A partir de janeiro de 2024, Bagdá proibiu saques e transações em dólares americanos. A medida visava conter a atividade do mercado negro. Também pretendia fortalecer o dinar iraquiano. O comércio interno era restrito à moeda nacional. Agora, o comércio exterior pode ser liquidado em moedas como o euro, o dirham emiradense, a lira turca e a rúpia indiana. O esforço de desdolarização não tem sido nada tranquilo. O Tesouro dos Estados Unidos e o Federal Reserve proibiram 14 bancos iraquianos de transações em dólares. Washington afirmou que a medida visava impedir que dólares norte-americanos chegassem a indivíduos sancionados, especialmente no Irã. Essas restrições levaram a uma escassez de dólares no Iraque. A taxa de câmbio no mercado negro subiu. O dinar iraquiano também perdeu valor frente ao dólar. Essas mudanças provocaram protestos públicos. As empresas que dependem do acesso ao dólar foram as mais afetadas. Então agora o Iraque está buscando se juntar a um bloco intergovernamental fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo agora conta com 11 membros plenos. A Índia detém a presidência dos BRICS em 2026. O bloco representa cerca de 40% do PIB global e aproximadamente metade da população mundial. A entrada do Iraque expandiria a presença dos BRICS por toda a Ásia Ocidental. E aí tem o Trump. Ele ameaçou 100% de tarifas sobre as nações dos BRICS em 2024, alertando-as para não criarem uma moeda rival nem apoiarem qualquer alternativa ao dólar. Bem, o presidente sente, de modo geral, que os BRICS estão tentando minar os interesses dos Estados Unidos. É a responsabilidade primordial do presidente colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. É assim que ele vê seu papel como presidente. Então ele vai garantir que a América seja tratada de forma justa e equitativa no cenário mundial, e ele tomará todas as medidas necessárias para evitar que países se aproveitem dos Estados Unidos e do nosso povo. Então agora, o Iraque está numa encruzilhada entre 2 forças poderosas. De um lado, décadas de investimento americano, apoio militar e receitas de petróleo dependentes do dólar. Do outro, um bloco em rápida expansão de economias emergentes que inclui seus vizinhos mais próximos e oferece a promessa de um mundo multipolar. Estamos também de olho na Rússia e no Irã, que estão detonando o domínio do dólar, ativando o seu novo sistema de pagamentos. Isso não é só uma notícia bancária qualquer, não. É um novo movimento na batalha econômica que a Rússia e o Irã travam contra o Ocidente, porque os 2 países acabaram de dar mais um passo para construir seu próprio sistema financeiro fora da Visa, Mastercard e grande parte da infraestrutura financeira internacional. Em apenas 2 meses, os cidadãos iranianos poderão pagar diretamente na Rússia com seus próprios cartões bancários, sem trocar dinheiro, sem pedir cartões russos e, acima de tudo, sem depender dos grandes sistemas de pagamento ocidentais. Vamos lá, vamos explicar o que é tudo isso e como a Rússia e o Irã estão unindo esses sistemas de pagamento.
É um novo passo para reduzir a dependência do Ocidente, a dependência do dólar. E há anos ambos buscam maneiras para diminuir o impacto das sanções internacionais. Pois bem, agora já chegou e esse sistema financeiro é uma das principais frentes dessa estratégia. O que eles vão poder fazer? Pois mover esse dinheiro, facilitar o comércio e reduzir toda essa exposição às restrições dos Estados Unidos. Também já estão trabalhando em novos mecanismos de liquidação e em algumas alternativas para as redes financeiras. E vejam, contamos para vocês mais, é que há menos dependência do dólar. Dizer que não estão falando apenas de cartões bancários. São dois dos países mais sancionados do mundo, Rússia e Irã, que estão acelerando a construção desse novo sistema. Um sistema pensado para comerciar, movimentar capital e fazer negócios sem dependência. E esse processo faz parte de uma mudança muito maior. A fragmentação do sistema financeiro internacional em blocos cada vez mais separados. E o que é que tudo isso vai acarretar? Que consequências vão começar a se refletir, especialmente em relação ao mundo BRICS, pelo fato de que a Rússia e Irã estão unindo esses sistemas de pagamento? Pois bem, não estão só facilitando pagamentos entre cidadãos, mas também estão construindo uma via financeira própria para depender menos, para esquivar sanções e reforçar essa aliança econômica. A pergunta é se isso vai ser um movimento limitado entre dois países sancionados ou o início de um sistema paralelo que outros membros do bloco BRICS também querem copiar. A grande bomba da dívida passa por aqui. Vamos repassar o que os Estados Unidos estão fazendo agora, porque já adiantamos, está prestes a alcançar esse recorde histórico jamais visto. Sua dívida nacional já beira os 39 trilhões de dólares. É uma cifra recorde, é uma cifra difícil de imaginar. Para entender a magnitude do problema, basta apenas um dado. Qual? Pois, quando os Estados Unidos nasceram, sua dívida mal chegava a 71 milhões de dólares. Hoje é mais de 550 mil vezes superior. E reparem, com tal magnitude de dívida, agora mesmo a pergunta, falávamos sobre isso ontem também aqui no fechamento de Wall Street, como vão financiar essa dívida? Porque o principal, quem mais deve aos Estados Unidos, são os próprios Estados Unidos. Com a emissão de títulos, pois talvez vejamos o que acontece. Mas claro, o que mais está soando é até quando essa grande montanha de dívida pode continuar crescendo. Repetimos, mais de 550 mil vezes a dívida inicial com que os Estados Unidos nasceram, de 71 milhões de dólares. Bem, então, a grande tempestade e a dívida americana, que não cresceu só de uma vez. Cada grande salto coincidiu com um momento crítico da história. Primeiro foi a Guerra da Independência, depois vieram a Guerra Civil, as duas guerras mundiais, a crise financeira de 2008 e a pandemia. E cada crise forçou o governo a se endividar ainda mais. A diferença é que, antes, esses aumentos eram temporários. Agora, a dívida cresce praticamente todos os anos, mesmo com a economia continuando a avançar. Ou seja, essa grande dívida já ultrapassou 120% do PIB dos Estados Unidos. Vejam a magnitude de tudo isso. E por que preocupa tanto? Pois bem, porque essa dívida precisa ser financiada, tem que ser devolvida. E quanto mais dívida um país tem, mais juros ele deve pagar. Na verdade, uma parte crescente dos impostos que os Estados Unidos arrecadam já não vai para infraestrutura, educação ou defesa. Serve apenas para pagar esses juros, e isso pode acabar deslocando outras partes do orçamento e aumentar ainda mais o déficit. Os Estados Unidos continuam tendo uma grande vantagem. O dólar ainda é a principal moeda de reserva. Considerado, então, um dos ativos mais importantes do planeta. Isso permite que continue se financiando com relativa facilidade. Mas os economistas fazem um alerta. A crise da dívida não costuma avisar. Ela chega quando os investidores começam a perder essa confiança. E embora ninguém saiba quando isso pode acontecer, cada novo trilhão de dívida aproxima os Estados Unidos de uma questão cada vez mais incômoda. Pode a maior economia do mundo continuar a se endividar indefinidamente sem que ninguém pague? Ou Wall Street acabará passando toda essa grande conta? Os materiais de hoje representam o grande pesadelo do Trump, a dívida dos Estados Unidos, explodindo grande parte do orçamento, sendo apenas para pagar os juros dessa dívida, que passa de 2 trilhões por ano. Além disso, uma das coisas que ajuda a brecar toda essa dívida é o uso constante do dólar pelo mundo. O problema é que esse dólar está sendo atacado diretamente pelos BRICS,
BRICS esse que não para de ganhar mercado, ou seja, uma bola negativa para os Estados Unidos. Eu não sei até onde eles vão fingir que nada disso está acontecendo, que é tudo uma grande teoria da conspiração, que essa dívida não é nada preocupante e tudo mais. Porém, uma hora isso vai chegar no ventilador, meu amigo, e na hora que isso chegar, não vai sobrar para basicamente ninguém, porque é uma bola de neve negativa extremamente pesada que dificilmente existe uma forma de brecar, principalmente sendo os Estados Unidos, que sabemos muito bem qual o seu modus operandi. Então, mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!